Beautiful Day, né? Beautiful Day, né? É isso que eu tenho escutado, escuto muito isso, e não sei nem se eu estou falando da maneira correta, né? Mas que dia bonito, né? Que dia ensolarado. Nós temos também, para mim é uma honra, é uma inspiração poder falar depois de um louvor desse tão magnífico, né? Fiquei assim muito inspirado mesmo, de verdade. Eu gostaria de agradecer aos músicos, aos cantores por esse louvor especial. E queria dizer também que nós devemos estar em oração, né? Pelos pedidos que foram feitos aqui, não só aqui, mas também durante a semana. Para mim é um privilégio estar com todos vocês novamente. Nós vamos tocar nós vamos tocar no assunto. O assunto de hoje é um assunto delicado, de estudo mais denso, teológico, mas eu acho que se nós fizermos aqui todos juntos, nós vamos chegar numa conclusão. A primeira coisa que eu gostaria de pedir para vocês, então, que estão presentes aqui, né, nesse culto de sábado, é que você separasse um tempo para se concentrar nesse assunto que nós vamos tratar hoje. Ah, ele é fundamental para a nossa crença de salvação. Por isso, a relevância e a importância de trazê-lo em mais um culto de adoração a Deus. Então, amigos, você já sabe, nós vamos precisar de concentração, mas nós vamos precisar também de compreensão. Compreensão. Há muita gente que defende com unhas e dentes o livre-arbítrio, a liberdade do homem, e existe também muita gente que defende a soberania absoluta de Deus, no governo do mundo e no governo da nossa vida pessoal. Quem está certo? Quem está certo? Vamos orar mais uma vez para nós começarmos esse estudo, então? Oremos. Pai querido, nós vamos estudar aqui algumas coisas, algumas doutrinas, algumas questões, mas nós não queremos aqui chegar numa conclusão de teólogos, de homens, nós queremos chegar numa conclusão bíblica. Nós queremos entender a clareza da tua palavra sobre este assunto. E é isso que nós te pedimos, a inspiração, te pedimos também que o Senhor esteja conosco, nos ajude nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse antes da oração, essa é uma luta que já dura séculos. Calvino, atrás desse conceito, né, de que somos predestinados, e a predestinação nós vamos encontrar na Bíblia. Ela se apresenta assim de maneira muito clara para nós. Mas também a liberdade do homem se apresenta. É possível harmonizar um Deus soberano que rege todas as coisas de acordo com a sua vontade, com a liberdade e o livre-arbítrio do homem? E é isso que nós vamos tratar hoje: predestinação e livre-arbítrio. Quando nós conseguimos entender essas duas realidades claras na Bíblia e dentro do cristianismo, nós poderemos então solidificar a nossa fé. E é por isso que eu espero que esse sermão, essa mensagem de hoje, ajude muito a você e a mim também. Então, por favor, você que é um defensor de Jacó Armínio, né, um teólogo neerlandês da época da Reforma Protestante, você que acredita na liberdade, no livre-arbítrio, não fique chateado comigo, né? Não fique preocupado, angustiado com o que eu vou apresentar aqui. E você também que é calvinista, também nos queira bem, também nos queira bem. Nós vamos apresentar biblicamente o que a Bíblia ensina sobre isso. E para você que está nos visitando, né? Às vezes você não é adventista, mas às vezes você está nos acompanhando pela mídia, né? Nós temos aqui, é transmitido, né? E às vezes você não é adventista, você é católico, você é espírita, você é assembleiano, não importa a sua denominação. Nós estamos aqui, esse é um espaço aberto para todos aqueles que querem conhecer o conhecimento bíblico.
Então, o primeiro texto é bastante incisivo e claro, e é um texto onde se baseia os calvinistas. Então, muito bem, o primeiro texto que nós vamos ler, ele é bastante incisivo, claro, e nós precisamos refletir nele. Se você tem a sua Bíblia, você pode abri-la no livro de Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler aí o verso 11. Efésios, capítulo 1, verso 11. Aqui nós encontramos um texto bastante importante para os calvinistas, para aqueles que acreditam na predestinação. Existem vários outros textos que apoiam o conceito de Calvino, mas nós pegamos talvez aqui o mais popularmente conhecido no meio calvinista, para que você possa ter uma ideia daquilo que se baseia aqueles que pensam que nós somos o quê? Predestinados, ou para a salvação, ou para a perdição, ou para a perdição. Então, acompanhe comigo aqui no livro de Efésios, capítulo 1, verso 11, que diz assim: Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Bom, a primeira coisa que a gente presta atenção é que essa palavra predestinação, ela não saiu da mente de alguém. Ela não saiu da mente de alguém. Ela é bíblica. Predestinação que é algo previamente feito para que os nossos dias, a nossa vida, ela possa ser conduzida. Ou seja, temos um destino. Você já percebeu essas pessoas, né, que pensam dessa maneira, que dizem, olha, se está escrito que eu vou matar alguém, eu vou lá e vou matar alguém. Se está escrito que eu vou morrer aos 33 anos, eu também vou morrer aos 33 anos ou 34 anos. Se não estiver escrito que eu não vou morrer, cada um tem o seu dia. Cada um tem o seu dia. Todas essas frases, elas são baseadas em um conceito teológico, que é o conceito da predestinação. E quem é o pai, quem é o grande articulista dessa teologia é Calvino. Por isso é bom você se familiarizar com esse nome, né? Calvino é o grande mentor, é o grande articulista. E agora, você percebeu, olha só que interessante, o verso diz que nós somos predestinados conforme o quê? O propósito daquele que faz todas as coisas segundo a sua vontade. Ou seja, você e eu fomos predestinados a fazer tudo conforme a vontade de Deus, conforme a vontade dele. E quando eu leio esse texto, eu penso assim: puxa, tá na Bíblia. Então a minha vida toda é predestinada. Tudo que eu faço é predestinado. Como compreender essa predestinação? Bom, algumas pessoas pensam em uma predestinação fechada, que nós chamamos de calvinismo duro. E é o seguinte, o indivíduo, tudo o que ele faz dentro dessa teologia está predestinado. Então, o indivíduo ele tem um sapato marrom e ele tem esse sapato marrom e agora ele escolheu usá-lo e aquilo foi predestinado no céu. Tudo que eu faço é predestinado. Você crê dessa maneira? A roupa que você está usando foi predestinada por Deus desde a eternidade, ou seja, você teve a liberdade de escolher. Bom, o texto que nós vemos, diz que nós somos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo a sua vontade. Então, a roupa que eu uso, a comida que eu como, o lugar onde eu moro, o carro que eu comprei, os filhos que eu tenho, a esposa que eu escolhi ou o esposo com quem eu me casei, tudo isso foi escrito por Deus. A predestinação absoluta de Deus apresenta isso, que eu e você, todos os nossos passos e segundos foram escritos por Deus. Ora, um calvinista clássico já diria assim, olha, não é isso que o Salmo 119 diz. Se nós formos lá, diz ali, todos os seus dias, todos os meus dias foram o quê?
escritos e contados, cada um deles escritos e determinados. Olha, então parece que a predestinação ela é mais bíblica e mais bonita do que muitos pensam. E é isso que aqueles que acreditam na predestinação e na teoria e na teologia de Calvino defendem. Há um outro texto bastante significativo, está no livro de Romanos, Romanos capítulo 8. Veja, por exemplo, esse texto. Eu vou ler agora aqui rapidamente, mas diz que nós todos fomos predestinados para a salvação e para sermos conforme a imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Existem vários versos, dezenas de versos, falando a respeito de predestinação. Agora a pergunta que eu faço para você e para mim, embora eu não vou responder agora, é a seguinte: predestinação calvinista é a mesma predestinação bíblica? Quando Deus apresenta esse conceito de predestinação, é isso, todos nós estamos envolvidos em um propósito maior e a minha liberdade é colocada de lado. Talvez você não saiba, né? Eu apresento aqui, mas Lutero apresentou o livre-arbítrio como um conceito, desculpem até a palavra, mas são palavras de Lutero, como um conceito ridículo. Ora, mas o calvinismo não é tão popular quanto aqueles que defendem a teoria de Armínio, os arminianistas, e a maioria das pessoas que estão aqui nesse momento acreditam na liberdade, no livre-arbítrio. Como harmonizar esses versos da Bíblia, Romanos 8, 29, Efésios 1, 11, Salmo 139, que nos apresenta de maneira tão clara que Deus conduz todas as coisas, como harmonizar isso com o livre-arbítrio? Bom, queridos, para a gente começar a entender então um pouquinho isso, eu gostaria de dar uma pausa na predestinação e agora a gente começa agora a caminhar um pouquinho para a questão do arminianismo, que é a questão do livre-arbítrio, do livre-arbítrio. Acompanhe comigo. Se você tem a sua Bíblia ainda, eu vou pegar um verso aqui para a gente ler. Eu vou citar aqui Deuteronômio, no capítulo 30. Deuteronômio lá no início, né? Lá no início da sua Bíblia, no verso 19. Veja o que diz aqui. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra o quê? Contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e o quê? E a maldição. Agora escolhe, pois, a vida para que vivas tu e os teus filhos. Ora, agora nós encontramos aqui um texto clássico do livro de Deuteronômio, e esse é um livro especial, viu, amigos? Esse é um livro especial, o livro de Deuteronômio, porque Jesus Cristo citou muitas vezes o livro de Deuteronômio, e se você nunca passou um tempo assim estudando o livro de Deuteronômio, eu quero dar essa dica para você. Estude o livro de Deuteronômio. Vale muito a pena. Jesus defendeu-se daqueles ataques, né, do inimigo que nós temos ali no deserto, na tentação, usando o livro de Deuteronômio. Usando o livro de Deuteronômio. E nesse livro, né, tão importante do Antigo Testamento, no capítulo 30, no verso 19, encontramos então Deus apresentando através de Moisés a seguinte opção: olha, existe vida ou morte, bênção ou maldição. E agora a orientação de Deus: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e os teus filhos. Ora, se Deus predestinou a vida e a morte do ser humano, se existe a predestinação dura, onde tudo está pré-definido, então como é que Deus diz para eu escolher? Como que Deus diz para eu escolher? Ele já não escolheu desde os tempos eternos? Vamos pensar um pouquinho mais. Lembre-se da questão, por exemplo, de Josué, capítulo 24.
Josué, capítulo 24. Você encontra ali um capítulo inteiro do sermão de Josué. Josué foi quem? Discípulo de Moisés. E que depois Deus orienta para que ele seja líder de Israel. E ele diz assim: olha, hoje escolhais a quem servais. É nesse contexto que ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Verso 15. O que falar, por exemplo, então, de Mateus capítulo 7, versos 13 e 14? Quando Jesus apresenta o quê? Quantos se lembram? O caminho estreito e o caminho largo. E o que vamos dizer a respeito, por exemplo, de Gênesis 3? Porque lá praticamente todo o capítulo de Gênesis 3, todo o capítulo de Gênesis 3, porque é a respeito da escolha de Adão e Eva de pecar ou não pecar, ou não pecar. É a respeito dessa escolha. Bom, uma vez que nós temos todas essas complexidades postas, vamos para dois exemplos. Nós vamos para um exemplo do livre-arbítrio e outro a respeito da questão da predestinação. E eu vou começar aqui com a questão do livre-arbítrio. Imagine só, então, crie na sua mente aí, nós temos um jogo de futebol, aqui é um campo grande de futebol, e um atacante chega ali na área, né? E ele é muito veloz, ele invade a grande área do time adversário e ele tem ao seu lado um zagueiro acompanhando, né? E de repente esse zagueiro tá marcando, mas o zagueiro ele não toca na bola e também não toca no atacante, mas mesmo assim o atacante cai dentro da grande área. O juiz corre e marca pênalti. Pênalti. E eu faço agora a pergunta para você: é pênalti ou não é pênalti? O juiz marcou, mas ninguém encostou nele, né? E você fala, ó, bom, depende. O indivíduo fala assim, olha, moralmente não é pênalti, mas ele tropeçou, caiu e se jogou. E a minha pergunta é, se o juiz pegou a bola, apontou a marca do pênalti e ele diz que é pênalti, vai ser cobrado pênalti ou não? Vai, vai ser cobrado. Claro que vai. E sabe por quê? Porque ele é o quê? O juiz. Ele é o juiz, ele é o árbitro. Ele é o árbitro. Quem é o árbitro é quem tem o quê? O arbítrio. O arbítrio. É quem tem o poder de decisão. Então, quem tem o livre-arbítrio é isso. É um indivíduo que tem o arbítrio da sua vida. Ele é o árbitro da sua vida. Ele pode definir o que é certo e o que é errado. Então, o indivíduo que crê no livre-arbítrio, ele está dizendo o seguinte, que qualquer um de nós pode escolher. Mesmo que escolha errado, mesmo que decida errado, isso é o quê? Liberdade. Liberdade. Isso é livre-arbítrio. Você é livre, eu sou livre, você se sente livre ou não? Vamos então agora para a soberania de Deus dentro do calvinismo. E agora nós vamos pegar o segundo exemplo. Imagine só que um professor, e eu vou colocar exemplos aqui absurdos, tá? Não se importe com os meus exemplos, mas imagine só um professor universitário, e ele está dentro de uma grande sala de aula, está ministrando a sua matéria, e agora um garoto universitário começa a incomodá-lo. E ele tem a vontade de que o aluno saia da sala de aula, porque ele está incomodando. Mas o aluno não quer sair da sala de aula, ele quer continuar incomodando. Existem três possibilidades do professor resolver esse problema. Primeira delas, ele pode chegar, pegar a força, o indivíduo, e carregá-lo para fora usando o quê? Usando a força. Veja,
o aluno não quer sair da sala, mas ele é agarrado fisicamente à força, então ele é colocado para fora, contra a sua vontade, sem poder exercer o quê? A sua liberdade. Isso é força. Segunda alternativa, o professor pode o quê? Pegar uma arma de fogo e dizer, olha, você agora, aluno, você vai sair da minha sala, senão eu vou o quê? Matá-lo. Se você não sair da sala, eu vou matá-lo. Nesse momento, o indivíduo continua sem querer sair da sala de aula, mas ele pensa entre o mal maior e o mal menor. Ele fala: bom, se eu ficar, eu morro. Então, mesmo eu não querendo sair, eu vou o quê? É melhor eu sair. Então, ele sai da sala de aula. Existe uma terceira alternativa de o professor colocar o menino para fora. Já que ele não quer o menino dentro da sala de aula, ele pode convencer apresentando o quê? Uma alternativa melhor. Uma alternativa melhor. Ou um atrativo melhor fora da sala de aula. Por exemplo, ele pode dizer o seguinte: olha, lá fora tem um grupo de pessoas fazendo a seleção para um intercâmbio de alguns alunos que querem sair para um país no exterior. E se você for lá agora, você vai poder usufruir disso. Então o indivíduo pensa: olha, eu não quero sair da sala de aula, mas é uma possibilidade de eu fazer intercâmbio num outro país. Tem algo interessante lá fora. Eu tenho esse interesse, então o professor pode convencê-lo a sair. Mesmo que não seja essa o quê? A vontade primária do aluno. Nessas três opções, nós encontramos aqui, primeiro o quê? Força. Segundo o quê? Coerção. E o terceiro, convencimento. De qualquer forma, o professor pode fazer com que a vontade dele o quê? Prevaleça. Por que eu estou ilustrando, né, com esse exemplo? Para que você entenda o seguinte: os calvinistas dizem que Deus pode usar a força, a coerção ou o convencimento, mas no final das contas, Deus sempre fará cumprir os seus propósitos. Deus pode coagi-lo a você agir de acordo com a vontade dele, ou Deus pode convencê-lo. Mas no final, o indivíduo, mesmo exercendo liberdade, porque veja, no caso da força, ele não exerceu a sua liberdade, mas da coerção, ele exerceu a sua liberdade. Então, no caso do convencimento, também ele exerceu a sua liberdade, mas Deus sempre fazendo com que seus propósitos se cumpram. Vejam o tamanho da complexidade, Existem calvinistas que pensam que Deus trabalha o seu propósito, a sua vontade no convencimento. Outros acreditam que Deus trabalha na coerção, outros acreditam que Deus trabalha na força, que Deus trabalha de todas as maneiras, mas que a soberania de Deus é absoluta. E aqui algo para você e eu nós refletirmos. Existem tensões na teologia bíblica que a gente precisa entender e compreender. Deus é o quê? Onipotente. Sim ou não? Deus sabe de todas as coisas e pode todas as coisas e está presente em todos os lugares. Deus pode todas as coisas. Mas olha só, Deus pode mentir? Não. Deus pode, por exemplo, roubar, furtar? Então, perceba que, até para uma definição lógica, a onipotência de Deus tem os seus limites na sua própria divindade, na sua própria santidade. Deus não irá fazer algo que está contrário à sua própria natureza. Então perceba, segundo os conceitos teológicos da Igreja Adventista e segundo a verdadeira e correta interpretação bíblica, eu não posso definir a onipotência de Deus como absolutista. Esse é um risco. Deus não pode fazer coisas que vai ser
contrárias à sua natureza. Seria um absurdo. Então, quando eu defino uma onipotência absolutista, estou colocando que Deus pode fazer tanto o bem quanto o mal, onde ele pode ser maligno e tão pecaminoso como o seu próprio inimigo. Isso não é possível. Perceba o perigo que eu e você acabamos rondando quando vamos para uma onipotência absolutista. Deus, é óbvio que ele é soberano sobre todas as coisas, todas as circunstâncias, todos os países, todos os reinos e nações. Agora, será que ele define cada segundo da vida de cada pessoa ou ele dá espaço para exercer a sua criatura, o seu livre arbítrio? Quando a gente consegue compatibilizar predestinação e livre-arbítrio, nós conseguimos. Preste bastante atenção. Talvez esse seja o momento mais importante da mensagem dessa manhã. Quando nós conseguimos compatibilizar predestinação e livre-arbítrio, nós conseguimos chegar a um propósito bíblico. Veja, a predestinação bíblica diz que nós todos somos predestinados para a salvação. Para a salvação. Porque quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, amigo, ele morreu por todos nós. Ele morreu por cada indivíduo. Ele morreu por cada indivíduo de cada lugarzinho desse mundo. Imagine só uma pessoa completamente no outro lado do mundo. Deus morreu por essa pessoa. Jesus morreu por essa pessoa. Por todas as pessoas. De todas as eras. De todas as eras. Agora, a graça de Cristo, ela é resistível. Ela é resistível. A pessoa, ela pode negar aquilo que Deus está oferecendo. Ela pode não aceitar o sacrifício de Jesus. Ela tem essa liberdade, esse livre-arbítrio. Agora, para um calvinista convicto, a pessoa foi ou predestinada para a salvação ou para a perdição. Agora, dentro desse contexto, imagine a complexidade. O calvinismo acaba trazendo tantos problemas que fica difícil nós entendermos isso como bíblico. Esse conceito ou essa possibilidade. Imagine que se eu defino nesse momento Deus como um predestinador, eu estou afirmando a você que Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição. E não importa o que o indivíduo faça para ser salvo, não importa nada, porque se ele foi predestinado para se perder, ele vai se perder. Se o indivíduo foi predestinado para a salvação, ele pode fazer o que quiser com a vida dele, mas no final das contas ele será salvo. Isso é uma doutrina errada. Quando eu creio numa predestinação fechada e dura como essa, sabe o que eu estou dizendo? Que as pessoas não são moralmente responsáveis por aquilo que elas fazem. E que Deus em última instância é o responsável. Significa dizer que Adão e Eva não são responsáveis pelo pecado que eles cometeram, mas que Deus é responsável. Porque Deus predestinou eles a pecarem. É a mesma coisa quando eu digo que Deus predestina todas as coisas, cada segundo, cada decisão. Eu estou dizendo que Deus poderia ser responsável pelo holocausto. Olha só que coisa terrível. Pela morte de 6 milhões de judeus em uma câmara de gás ou de outras formas. Então, por isso, querida, é muito fácil eu acreditar que tudo está nas mãos de Deus e eu não tenho responsabilidade nenhuma. Essa doutrina está errada. É o indivíduo falar assim: olha, eu não tenho responsabilidade porque eu já estou predestinado. Então, eu fiz o que eu fiz porque estava escrito. Não estava escrito, amigos. Você já falou, já disse que, ou já ouviu alguém
dizer assim, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Essa é uma concepção calvinista. Por isso, amigos, lembre-se o que Jesus disse lá em João 17. E ele disse o seguinte: permanecerei em mim e eu permanecerei em vós. Há uma contrapartida. Para que eu possa me salvar, eu preciso permanecer em Cristo. Eu preciso permanecer em Cristo. Quando a gente vai lá para o livro de Pedro, sabe o que a gente descobre? Pedro dizendo o seguinte: olha, se o indivíduo aceita a graça de Cristo e depois a abandona, o seu estado segundo é pior do que o primeiro, antes de ser aceito, ou antes de ter aceitado. Ou seja, o indivíduo pode estar debaixo da graça e escolher sair debaixo da graça. Uma vez salvo, nós não estamos salvos para sempre. Eu preciso todos os dias confirmar a minha decisão, exercer o meu livre-arbítrio, ser árbitro da minha vida todos os dias. Eu preciso confirmar a minha decisão e exercer a minha liberdade. Imagine alguém que vendeu a alma para o diabo. Ora ele, será que essa pessoa não pode voltar? Claro, ele pode retroceder na sua ideia, claro que pode. Quantas testemunhas, né, de pessoas envolvidas, talvez em magia negra, em satanismo, que você já viu, ouviu, já leu, e as pessoas voltam, porque elas podem voltar, elas não estão predestinadas, elas podem exercer a sua liberdade, a sua liberdade. Agora a pessoa é batizada, aceita Jesus, e ele não pode recuar? Claro que pode, claro que pode. Sabe por quê, meus amigos? Porque eu e você somos livres, somos livres. O livro de Tiago 2, sabe o que nos diz? No capítulo 2, onde eu e você seremos julgados pela lei da liberdade. Lei da liberdade. Que liberdade é essa? A liberdade que Deus facultou a você e a mim. Amém? Eu tenho certeza que você agora começa a perceber algumas coisas importantes. O que eu queria lembrar a você, e do verso mais importante de toda a Bíblia, está no capítulo 3 de João. João, capítulo 3, verso 16. Famosíssimo verso, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, escutem isso. Todo aquele, não alguns, todo aquele. A graça de Cristo, a graça de Jesus, ela não está limitada. A graça de Deus, o sacrifício de Deus, ele é universal. Ele é universal. Pessoas de todos os credos, todas as raças podem exercer o poder de escolher ter essa graça, de escolher ter a graça de Cristo. Queridos, Deus amou o mundo. Deus não amou alguns poucos, a quais ele predestinou para a salvação, de maneira nenhuma. Pelo contrário, Deus escolheu todos para a salvação. Deus escolheu você e a mim para sermos salvos, para sermos salvos. A graça de Cristo pode ser alcançada por qualquer pessoa que queira, por qualquer pessoa que queira. Eu tenho certeza de que Deus ama muito você e de que Deus não quer que você viva nenhum tipo de engano. No final das contas, essa mensagem é muito simples, irmãos. Ela vem nos esclarecer de que se existe algum tipo de predestinação, ela não é assim tão dura e fechada como pensavam os calvinistas.
Ela é uma predestinação de propósitos. Predestinação de propósitos. Propósitos de Deus para mim e para a sua vida. Nós recebemos hoje a oportunidade de vida, oportunidade que Cristo nos ofereceu quando morreu na cruz por cada um de nós. Queridos, Deus fez você livre. Você livre. Eu e você, nós podemos escolher quem nós queremos servir. Nós podemos escolher. Você lembra a grande comissão de Cristo? Quando Jesus Cristo, olha, vocês devem ir a toda tribo, toda língua, toda nação, todo povo, vocês precisam ensinar aquilo que eu tenho ensinado a vocês. Vocês precisam batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, Deus não quer que nós nos percamos. Portanto, agora nós somos livres para definir o que nós faremos da nossa vida. Nós somos livres, mas agora nós somos também responsáveis. Responsáveis. Vocês sabem que a soberania de Deus no final de todas as coisas prevalecerá. Mas por mais estranho que pareça, por mais injusto que pareça você e a mim, Deus escolheu nos salvar. Deus escolheu nos salvar. Se adotássemos a teoria de Calvino, nós não precisaríamos estar aqui, porque já estaríamos todos salvos. Irmãos, muito cuidado com os ensinos que são pregados por aí. Eu e você, nós precisamos de nos solidificar na palavra de Deus. Sabe, hoje Deus quer saber a sua decisão, a minha decisão. Nós somos livres para escolher o caminho mais difícil ou mais largo, mas Jesus Cristo pisou o lagar sozinho, como diz em Isaías 63, para nos garantir a liberdade. A predestinação bíblica, ela é formada por propósitos, mas não por obrigações de destino. E o mais importante deles é isso, nos oferecer a salvação para a vida eterna. Nós precisamos refletir no que temos feito do nosso livre-arbítrio. Que Deus os abençoe.